Terça-feira é dia de nutrição inteligente aqui no Balanço Geral Alagoas e o assunto de hoje atinge principalmente as mulheres. Deixa eu falar para você aqui, minha querida amiga, você sabe o que é retenção líquida? Sabe quando, ao fim do dia, você percebe as pernas inchadas, com marcas de pressão das meias ou dos sapatos? Olha, preste atenção, viu? No Pausa de Café de hoje, vamos saber como consumir os alimentos corretos para evitar esse quadro que, se não for cuidado, pode trazer graves consequências. E claro, quando o assunto é nutrição, a gente recorre a quem entende do riscado, a quem entende do assunto, doutora Alessandra Gama, nossa parceira sempre, a Nutri do BG. Bom dia, prazer revê-la. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Obrigada por mais uma vez prazer aqui todo presente nosso. com vocês. Quer dizer, então, que vocês, mulheres, é que sofrem mais com a tal da retenção líquida, é isso? E aí? Onde é que a gente pode encontrar a solução disso, doutora Alessandra? Pois é, Tiago, a solução a gente vai encontrar no alimento e na quantidade de água que a gente ingere durante o dia. A gente tem que lembrar o seguinte, que a água ela faz assim todos os benefícios, né? Toda a parte metabólica do nosso corpo, né? Todas as funções necessárias para que a gente mantenha o corpo saudável. Então, a água, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, manter-se bastante hidratado, né? Então, você falou muito bem, né? Ao final do dia, a gente chega aí um pouquinho retida, você percebe que para tirar o anel a mãozinha está inchada, né? Aquela marquinha de pressão ali nas meias, até na roupinha da ginástica. Enfim, a gente fica realmente retida ao final do dia. Então, por que isso acontece? A gente tem que lembrar o seguinte, em que momento, né, que você da sua vida está vivendo naquele instante que isso pode fazer acontecer. Tem aí algumas questões, não é somente a questão da água, a gente vai ver que existem outros fatores aí que influenciam. Estou vendo aqui que você reuniu algumas informações importantes, vamos para os motivos, vamos explicar os motivos, vamos lá. Pronto, vamos lá. Tiago, a gente tem assim um mineral que ele é super importante, né? Em várias funções do nosso organismo, que é o sódio, tá? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a ingestão aí, né, muito grande desse sódio durante o dia, ele vai fazer com que a gente fique mais retida. Por quê, Tiago? Porque o sódio ele é um mineralzinho que ele é uma molécula que, para ele funcionar, ele precisa adequar a ele mais duas moléculas que é de água, ele precisa disso. Então, ele puxa essa água, que esse sódio, a gente vai circular, evidentemente, aí pelo nosso corpo, né? Pela nossa corrente sanguínea e tudo mais. Então, ele vai estar o quê? Ele vai acabar retendo essa água. Então, ele vai acompanhar. Por isso que a gente realmente sente a sensação de estar mais retida. E por isso a importância do consumo aí, por isso a importância de quando alto. for comprar alguma coisa industrializada, né, doutora Alessandra? Ver lá a porcentagem de sódio que está lá, né? Exatamente, porque a gente tem que lembrar, Tiago, que não é somente o sal de cozinha, né? Somente o que a gente coloca aí na nossa alimentação durante o preparo. E até tem gente que coloca assim um pouquinho desse sal a mais. Puxadinho. Né? Então, a gente tem gente que gosta realmente de se alimentar com um puxadinho um pouco maior de sal, né? Isso, a gente tem que lembrar na composição de alguns produtos, né? Essa quantidade aí de sódio a mais. Então, a gente tem que, nesse período, principalmente eu vou mostrar para você logo em seguida, que é o período das mudanças hormonais aí da mulher, a gente realmente precisa limitar a ingestão aí de sódio, tá bom? Isso é um dos principais fatores, é a quantidade aí de sódio. Tá. Segundo, eu vou falar para você, que é a questão, quando você falou assim, a mulher sofre com isso, e realmente, principalmente aí no período menstrual, tá? A gente tem um hormônio chamado progesterona, que é maior na mulher do que no homem. Então, nesse momento, quando a gente está com esse progesterona um pouquinho mais alterado, né, que é na fase menstrual, a gente vai reter mais essa água, certo? Então, a gente tem que... Vocês são um caldeirão de hormônios, né? Vocês, mulheres, não é brincadeira não. Agora é o seguinte, vamos começar a apontar aqui, a gente já está com um tempinho já um pouco corrido, vamos começar a apontar aqui o que é que as mulheres, todo mundo de uma forma geral pode fazer para a gente dar uma amenizada, né, nessa sensação, nesse inchaço do dia a dia. Estou vendo aqui que você colocou água saborizada, é uma alternativa muito bacana, né?
Deixa eu te falar, eu coloquei a água saborizada porque eu comecei realmente pela água, tá? É importante a gente manter esse corpo hidratado. O que eu coloquei água saborizada, Thiago? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem um nutriente, um mineral importantíssimo em todo esse processo. É ele que vai nos ajudar a liberação aí desse sódio em excesso, ou seja, a manter o corpo hidratado, mas ao mesmo tempo ele vai expulsar essa quantidade aí de sódio do nosso corpo, que vai ser o quê? O potássio, tá? Você está vendo aí que nessa água saborizada eu coloquei algumas frutas, né? Tem os verdezinhos, então a gente vai ter que, nesse momento, nesse período, utilizar aí, da quantidade maior de alimentos verdes, os verdes folhosos. E aí eu vou colocar água saborizada, porque tem gente que não gosta muito de beber água, então água saborizada já dá. Eu posso misturar então, né? Você trouxe aí uma opção da salsa, do limão, do pepino, eu posso colocar tudo aí, não posso? Pode colocar, porque tudo ele contém esse mineral importante que é o potássio, que vai ajudar aí o nosso rim a excretar essa quantidade aí de sódio. Isso é bom porque tem gente que não gosta de beber água, né? Ainda tem essa, né? Não gosta de água. Exatamente por isso, né? Exatamente pela água saborizada, porque já tem um sabor diferente, então você já conseguir se hidratar diariamente. Bacana. Colocando aí esses elementos. Vamos a uma outra alternativa, portanto, as frutas e os sucos diuréticos. Olha só, importantíssimo isso, hein? Vamos lá, doutora. Mais uma vez, eu coloquei aí para você algumas frutas que são ricas em potássio. Gente, a conta é rápida. Tem sódio, potássio para poder excretar melhor, ok? Então, frutas que têm uma quantidade bastante aí de água, como o melão, como a melancia, como o abacaxi, tem o limão. A gente sempre fala da banana, que tem uma quantidade muito grande de potássio, mas essas frutas também contêm potássio e são frutas que são mais ricas aí em líquido. Então, você pode colocar nesse período, principalmente o período aí menstrual, você pode fazer um pouquinho de exagero aí com essas frutas para a gente poder dar realmente uma liberada aí nesse sódio que fica aí no nosso corpo retido, né? Então a gente tem aí abacaxi, melancia, melão, maçã, salsão, tomate, pepino. Tem mais aí? Tem mais opções aí, produção? Eu coloquei aí um suco verde, porque esse suco verde aí, ele tá repleto de tudo que eu falei para você, da quantidade muito grande aí desse potássio. Então, você pode exagerar nos verdes folhosos, certo? Porque o seu rim vai agradecer. Ele precisa, sim, desse potássio para poder filtrar e excretar aí esse sódio, ok? Outra então, opção que você trouxe são os chás, né? Isso, a gente pode pensar também na questão dos chás, né? Para quem gosta de chás, existem alguns chás diuréticos que são ótimos. Aí eu coloquei como exemplo o hibisco, mas tem a cavalinha, tem o próprio chá verde, que já dá uma acelerada no metabolismo, já melhora um pouquinho. Então vai tirar aquela sensação de inchaço que a gente tem. Então você pode aí utilizar 500 ml de chá durante o seu dia, vai bebericando o chazinho durante o dia. E se você pode colocar, inclusive, frutas, você pode fazer, a gente chama de chá. Você vai colocar esse chá batido com uma fruta. Essas frutas específicas aí, mais ricas em potássio. Eu tenho o hábito de fazer assim, por exemplo, uma quantidade maior e aí deixo esfriar, põe na geladeira, põe numa garrafa PET, né? E aí você vai... Né? Por ali, você vai o dia inteiro ali só, dando uma bicadinha ali, né? O dia inteiro, bacana. Vai fazer aquele suquinho de manhã, em vez de colocar água, você coloca o chá juntamente com a fruta e você vai ter, assim, bastante benefício. Tô aprendendo, doutora Alessandra, tô aprendendo. Você tá bem, Thiago? Agora, para finalizar, a gente tem que evitar os chamados alimentos inflamatórios, né? E aí tem que ter cuidado realmente. Fala um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala em alimentos inflamatórios, é tudo aquilo que faz mal para o nosso corpo, né? Que deixa aí o nosso metabolismo mais lento, deixa o nosso corpo mais inflamado. Então, uma coisa que a gente é relacionado ao inchaço, né? É realmente a questão do sódio. Então, quando a gente precisa, sim, evitar, principalmente nesse período, o ano inteiro, mas a gente precisa deixar de consumir em maior quantidade, são os embutidos, Thiago, sabe? Aqueles salgadinhos que a gente sabe que tá, né? Que a gente não pode citar o nome, mas todo mundo gosta. As batatinhas fritas, a gente tem que pensar o seguinte, esses alimentos, eles estão repletos na sua composição aí de sódio. Então, sente que tá retida, evita durante o dia a quantidade de sal e esses alimentos aí, aqueles macarrõezinhos que a gente gosta, a gente coloca aqueles temperinhos também repleto de sódio. O tempero caseiro, o tempero que você usa em casa, aqueles que a gente já vem pronto,
tem uma quantidade muito grande de sódio. Então, já faz uma opção aí para um tempero mais caseiro, né? Usando todos os aromas que a gente tem. Então, são essas as recomendações. Evitar esse tipo de alimento repleto de sódio, beber bastante água e utilizar alimentos ricos em potássio, tá? Diminuir aí a quantidade de sal, o seu corpo vai agradecer. O açúcar também em excesso faz mal, né? Tem que ter um certo... Sim, o açúcar, ele interfere em várias funções do nosso organismo, sem dúvida. Mas nada que impeça um brigadeirinho, né, doutora Alessandra? Um brigadeirinho aí de banana verde, né? Papai, você entra aí na dieta, Tiago. Sem exagero. A gente sempre fala aqui que, na verdade, o equilíbrio é a chave do negócio. É verdade. Até água em excesso faz mal, né? Doutora Alessandra Gama, mais uma vez, muito obrigado por você participar conosco. Essas dicas são sempre importantes. São dicas simples, fáceis, nada impossíveis. A gente muitas vezes se enche de remédio, de medicação, e a medicação estaria ao nosso lado, está na feira, está no supermercado, é só ter um pouco mais de critério, de equilíbrio, né? Para que a gente possa encontrar um pouco mais de saúde plena, né? Para todo mundo. Obrigado, viu? A gente tem que entender que tudo está na alimentação, sabe? O controle e o equilíbrio é a chave do negócio. Uma boa semana a todos. Já diz o ditado, o homem morre pela boca, ou pelo que diz, ou pelo que come, né? Tem que ter cuidado. Um beijo, obrigado, até a semana que vem, viu? Um beijo, boa semana a todos. Grande abraço. Doutora Alessandra Gama, Nutri do BG, esse programa é chique demais, minha gente, vou te contar, hein?